A última vez que eu estive com a nossa irmã Maria Luísa, pela qual nós oramos aqui, membro da nossa igreja, tem sofrido, com esse câncer da garganta, já passou por cirurgias, por rádio, por químio. A última vez que eu estive com ela, eu perguntei a ela, deitada ali na sua cama, sem forças para se assentar, para que pudéssemos conversar, como estava o coração dela, como estava a alma, como estava a mente. E ela, com pouca força física, mas muito vigor espiritual, ela me disse: pastor, eu estou em paz. Pastor, poderia ser pior. Quando eu descobri essa enfermidade, a oração que eu mais fiz a Deus é que Ele não me deixasse desonrar o Seu nome. Que eu persistisse em glorificar o nome dEle. Ele tem me ajudado. Por isso eu estou em paz. A verdade, meus irmãos, é que dificuldades e tribulações devem ser esperadas por todos nós que somos cristãos. A Bíblia é muito clara sobre esse fato. Inclusive, Jesus disse que nós teríamos aflições em João 16:33, que a gente deveria ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo, mas nós teríamos aflições. Lá em 2 Timóteo 3:12, o apóstolo Paulo diz algo até assustador, que todos que querem piamente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os falsos mestres do nosso tempo têm pregado contra esse fato, que você não irá sofrer, ou que pela fé você pode remover todo tipo de sofrimento da sua vida. Esse otimismo antibíblico, inclusive, tem levado muitas pessoas à frustração. A verdade é que o povo de Deus sofre hoje e sempre sofreu na história. E lá na Babilônia, quando eles estavam cativos, exilados, por causa da disciplina de Deus diante da idolatria deles, eles estavam sofrendo. Esse é o contexto do livro do profeta Daniel. O povo de Deus, Daniel, seus amigos, estavam na Babilônia sofrendo. Alguns porque efetivamente cometeram idolatria lá no povo de Deus, lá no reino de Judá, lá em Jerusalém, e estavam sendo diretamente punidos por causa dos seus pecados. Outros, como o profeta Daniel, talvez nunca tiveram um ato de idolatria na sua vida, mas estavam sendo igualmente disciplinados. Então, alguns por causa do seu pecado direto, outros por causa do pecado do povo, indiretamente estavam sofrendo, e talvez até tinha uma carga maior de sofrimento, que era aquela carga de injustiça. O fato é que quando nós sofremos, a gente chora, não importa o motivo, mas é ainda mais terrível quando nós sofremos por algo que nós não temos culpa diretamente, como um câncer, por exemplo, que não é fruto de um pecado, não é fruto de algo que você fez, mas aquilo vem, aquilo surge por causa da decadência do nosso corpo, uma vez que o pecado corre nos nossos corpos. Então, meus irmãos, o capítulo que nós vamos tratar hoje, no livro do profeta Daniel, vai nos ajudar justamente a responder essa pergunta: como que nós devemos lidar com a tribulação e com o sofrimento? E aí eu quero ler com você Daniel capítulo 3, e nós faremos uma leitura selecionada explicativa. Selecionada não, pausada, porque nós vamos ler todo o capítulo 3 de Daniel. Não é tão longo como o capítulo 2, de forma que exija que nós não leiamos algumas partes. No entanto, é longo, então nós leremos, pausaremos, explicaremos, faremos assim uma segunda leitura, até que a gente cubra todo o capítulo, façamos toda a leitura, e depois de toda a explicação, a gente parta para aplicar o texto. Então, antes da leitura, é importante a gente se lembrar, talvez você que está aqui pela primeira vez, Deus derrama disciplina, juízo contra o seu povo por causa do pecado de idolatria. Por gerações de reis e por décadas o povo de Deus estava levantando altares a deuses de Canaã e não estavam adorando somente o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus que encarnou na pessoa de Cristo Jesus. Por causa da idolatria que sucedeu reinos
Sucedeu reis e outros reis, e por décadas estava sendo praticada, e mesmo sendo avisados, eles não abandonavam essa idolatria. Deus então determina juízo, Deus permite que a Babilônia venha e leve cativo o seu povo para a Babilônia. No capítulo 2, a gente vê que esses jovens, depois de terem vencido uma primeira provação, porque não podiam comer porco e uma série de animais que eram proibidos pela lei judaica, eles honram a Deus com muita fé, vencem esse primeiro desafio, Deus dá graça a eles. Agora eles enfrentam um grande e segundo desafio, porque o profeta Daniel, ele está diante, junto com seus amigos, de uma grande crise. O rei Nabucodonosor teve um sonho, não conta esse sonho para ninguém, e diz que se ninguém interpretasse, todos os sábios seriam mortos. E Daniel era um desses sábios, recém-formado, junto com seus amigos, depois de um ano de curso, agrupado nesse grupo de conselheiros que aconselhava o rei. Então eles estão ali debaixo da ameaça da morte. Deus dá graça para Daniel, ele interpreta aquele sonho e ele é promovido ao chefe dos conselheiros do rei. E os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, são também promovidos, mas são movidos desse grupo de conselheiros e passam a ocupar posições administrativas na província que era a mais importante do império, a província chamada província da Babilônia. Era a província onde estava a capital do império. Então, depois daquela provação toda, Deus dá graça, Daniel e seus amigos são promovidos. E veja bem, eles são jovens, certamente não mais do que 25 anos de idade, para ser assim bastante duvidoso, bem provável que eles não tenham nem 20 anos de idade nesse momento. Eles tinham recém-chegado na Babilônia, tinham passado por um curso de 1 ano, e logo no segundo ano ali, ocorre esse fato. Daniel vira o líder dos conselheiros do rei Nabucodonosor, e os outros 3 amigos possuem posições administrativas importantes na principal província da Babilônia. 4 jovens, extremamente jovens, judeus, que não adoravam os deuses da Babilônia, em posições super importantes dentro do império. Isso certamente causou inveja, disputas com os caldeus, com os babilônicos, que perderam as suas posições para esses meninos lá de Israel. Então havia um desconforto entre aquelas instâncias de poder, como meninos tão jovens, e ainda mais sendo israelitas e judeus, um grupinho de gente, de um povo que a gente nunca tinha ouvido falar, porque o reino de Israel é importante para nós que conhecemos a história bíblica, mas naquele contexto, um reino pequenininho, lá na Palestina, no meio de um monte de outros reinos, como pode esses meninos ocuparem posições tão importantes? Então havia ali muita insatisfação por parte desses líderes caldeus que estavam assistindo Deus exaltar os seus pequeninos. E aí, à luz desse contexto, a gente entra no capítulo 3 de Daniel, que diz assim, verso 1, Nova Almeida atualizada. Muito obrigado, Camila. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro
que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, o rei Nabucodonosor, que tinha, no episódio anterior, tido um sonho com uma imagem, com a cabeça e os ombros feitos de ouro, o peitoral de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés uma mistura de barro e ferro, tem uma interpretação desse sonho de uma forma sobrenatural através do profeta Daniel. O tempo passa e a gente não sabe quanto tempo exatamente passou, mas esse rei agora tem uma atitude inusitada. Ele constrói para si, para ser adorada por todas as pessoas, uma grande imagem. E ordena que todos os líderes do seu império adorem essa imagem sob pena de morte, caso alguém desobedecesse. Meus irmãos, uma estátua de 27 metros de altura, nós estamos falando de um prédio de 8 a 9 andares. E aí você vê a magnitude da peça. Por outro lado, ela era fina, comparada à sua altura, tinha somente 2,70 metros de largura, mas muito, muito alta. E o texto bíblico diz que essa imagem ela era toda de ouro, certamente feita de um outro material, como ferro, por exemplo, e revestida de ouro. O texto não diz isso, mas certamente, muito dificilmente, maciçamente de ouro, tamanho, a sua magnitude. E é interessante a gente perceber que ele ordena que todas as pessoas que eram da sua liderança política e governamental venham para aquela planície, justamente naquela província onde os amigos de Daniel viviam junto com Daniel e o rei também vivia, onde eles tinham cargos políticos e administrativos importantes, que todos esses líderes governamentais viessem e adorassem, se prostrassem diante dessa imagem. Aqui está um grande problema para Sadraque, Mesaque e Abednego, e a gente não sabe exatamente por que Daniel não é citado aqui. Talvez Daniel não comparece por causa da sua posição enquanto oficial e talvez o favor do rei Nabucodonosor. Talvez ele não comparece porque ele não é chamado enquanto líder e oficial dos conselhos relacionados às questões religiosas. Nós não sabemos exatamente porque Daniel não está aqui, mas o fato é que ele não está nessa festa de adoração, de inauguração à nova imagem, mas os seus amigos estão ali porque eles ocupavam posições importantes dentro do império. E o texto bíblico diz que pessoas de todos os povos, línguas e nações são chamadas e elas se prostram. Por quê? Porque assim como haviam judeus trazidos de Israel para serem treinados, preparados, aculturados e ocupassem posições importantes ali no governo, Nabucodonosor tinha trazido também sábios, especialistas de todas as outras partes do mundo onde ele tinha dominado, para que a sua liderança governamental fosse composta por pessoas de outras culturas, de outras etnias, treinados e aculturados na perspectiva dele, e assim ele evitasse um golpe de Estado de alguém da sua própria etnia. Isso, inclusive, é um costume até hoje em alguns países do Oriente Médio. Na Jordânia, por exemplo, a guarda real não é composta por homens daquele país, mas de um povo que vem do leste europeu, que ocupam posições muito importantes. Isso para evitar que alguém dentro da própria etnia da tribo cometa um golpe de Estado. Então, essa prática era feita ali, por isso que haviam pessoas de todos os povos, línguas e nações, ou sejam, líderes governamentais que ali estavam diante da imagem. Isso é muito problemático para aqueles 3 jovens, porque eles eram judeus, e como judeus eles tinham muito claro o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Só ver aquela imagem daquele tamanho já era pecaminoso, quem dirá se dobrar dela. E tinham muito certo o primeiro grande mandamento: prestarás culto somente ao Senhor teu Deus. Então eles sabiam que eles não poderiam adorar, e eles sabiam mais, eles sabiam que o povo dele estava sofrendo na Babilônia por causa de idolatria. Então, se prostrar diante daquela imagem não era uma possibilidade. Para jovens que já tinham corrido risco de vida, dizendo: nós não vamos comer carne, comer animais que Deus não permite que a gente coma, quem dirá se dobrar diante de uma imagem? Então, eles estão numa situação muito difícil. Todo mundo adora a imagem, e eu não sei exatamente onde eles estavam, certamente lá no cantinho, atrás de uma pilastra, porque o rei não vê que eles não se prostram, mas algumas pessoas viram e os entregaram. E a gente vai ver isso aqui a seguir. Verso 8. No mesmo instante,
no mesmo instante, todo mundo se prostra, a adoração acontece, e vamos lembrar que é uma grande festa de celebração essa imagem, irmãos. Ele cita aqui, inclusive, redundantemente, todos os instrumentos que são tocados para mostrar a grandeza do que está acontecendo ali. Não é uma cerimônia pequena, é uma grande festa de adoração a uma imagem. Então, no mesmo instante, alguns homens caldeus, ou seja, da Babilônia, se aproximaram e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto, ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Ele sabia que esses homens eram judeus, que eram amigos de Daniel. Por algum motivo Daniel não está aqui, mas ele não tem tolerância religiosa alguma para com esses homens, e exige desses 3 jovens que se prostrem e que adorem essa imagem. E aqui é interessante nós pensarmos no significado desse ídolo. Em nenhum momento do texto, o texto bíblico diz que essa imagem era a imagem de um Deus. Em nenhum momento. E a imagem é uma imagem toda feita de ouro. E há um tempo pouco atrás, ele tinha tido um sonho, e a cabeça e os ombros dessa imagem era feita de ouro. E Daniel disse que esse ouro da imagem do sonho representava o reino e o império do rei Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, agora tomado por arrogância, orgulho e vaidade, vai fazer uma imagem de 27 metros de altura, dizendo, toda ela de ouro, dizendo assim, que aquelas pessoas deveriam se prostrar a ele próprio e ao seu reino da Babilônia. Por isso que a imagem é toda de ouro, muito possivelmente, porque ele está fazendo alusão à parte da visão que ele teve. Ele está dizendo, não só a cabeça e os ombros de ouro, mas a estátua toda de ouro. Essa estátua representa uma adoração ao sistema babilônico, a Nabucodonosor e ao império da Babilônia. É interessante que Nabucodonosor, no capítulo anterior, ele termina glorificando o Deus de Daniel, mas agora a arrogância do seu coração toma lugar de novo, e ele finaliza dizendo isso: quem é o Deus que vai livrar vocês da fornalha ardente, da minha fornalha? Ele agora está tomado da sua vaidade, da sua arrogância, olha para dentro de si, acha que é maior do que o Deus de Daniel ou de qualquer outro Deus. Arrogantemente ele desafia o Deus desses 3 jovens. E aí do verso 16 a 18, nós vamos ver a fidelidade ousada dos amigos de Daniel. Olha o que o texto bíblico diz. Que surpreendente. Sadraque, Mesaque e Abednego, e há uma repetição desses 3 nomes para mostrar que apesar que eram 3, não tem um corajoso e 2 escondidos, os 3 estão juntos na luta e na ousadia e na fé. Eles responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, nós não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. A fidelidade daqueles 3 jovens é incrível.
é uma expressão pública de fé diante de todos os governantes da província da Babilônia, diante dos conselheiros, diante dos homens importantes, e aquela pública profissão de fé, claramente, naturalmente, obviamente, foi imediatamente tomada como uma afronta pessoal. Os homens que queriam os lugares daqueles 3 jovens da administração pública, caldeus, xenofóbicos, que tinham preconceito por eles serem judeus, invejosos porque eles tinham tomado o lugar deles, esses homens, quando relataram para Nabucodonosor, já colocaram a sementinha do mal. Esses 3 judeus que você colocou na posição administrativa, tirando o nosso lugar, que somos fiéis ao Senhor, eles não querem te obedecer, estão te desonrando publicamente. E isso entrou no coração de Nabucodonosor, de forma que ele afronta o Deus deles, coloca essa sentença, manda tudo ser preparado para que a adoração continue e eles se prostrem na frente de todo mundo, e surpreendentemente eles dizem: nós não temos nem que conversar, não há papo teológico aqui, nós não vamos nos prostrar, porque nós cremos no Deus verdadeiro, e só a Ele nós prestamos culto. Ele é poderoso para nos livrar, e se não nos livrar, nós vamos morrer glorificando o nome dEle. Uma afronta pessoal, foi assim que Nabucodonosor recebeu. E aí do verso 19 a 23, naturalmente, a punição é executada. Vamos ao texto. O rei Nabucodonosor se encheu de fúria, seu aspecto do rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência, a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Ele fica tão irado, tão nervoso com aquela declaração pública de fé que ele tomou como afronta, que ele dá ordem para que a fornalha fosse aquecida. Eles começam a jogar combustível ali, seja qual for a origem desse combustível. A fornalha é aquecida, a ideia de 7 vezes mais é justamente essa ideia: aqueço o mais que vocês puderem, porque eu quero que eles sejam queimados e dizimados imediatamente. E aí o texto bíblico diz que ele dá ordem a esses homens fortes, ou seja, eles são muito bem amarrados, e o texto diz que eles estavam com as túnicas, com as roupas, mostrando que eles não eram escravos quaisquer, mas com toda aquela parafernália de roupa, mostrava sua posição governamental, e ele diz então que eles deveriam ser jogados amarrados dessa forma, e não só muito bem amarrados, mas com essas roupas, e o texto destaca o tanto de roupa, que é para mostrar que rapidamente, com que tanto de roupa, o fogo ia pegar na roupa e ia dizimá-los, e quando eles são jogados, a fornalha está tão quente, tão quente, tão quente, que os soldados, quando se aproximaram para lançá-los, foram tomados também pelo fogo e pelo calor morreram, e foram queimados. Então, o fogo estava verdadeiramente muito quente. As chamas do fogo mataram os homens que jogaram os 3 amigos lá dentro da fornalha. O texto está deixando muito claro que não havia nenhuma possibilidade natural deles serem livres disso. Eles estão amarrados pelos homens mais fortes, eles estão cheios de roupa que ia ajudar com que o fogo pegasse, e até quem se aproximou da fornalha, tamanho o calor, estava morto. Aqueles que são a favor da cultura da picanha, do ancho e do baby beef, sabem que o melhor é aquela fornalha quente, aquela churrasqueira quente, e quando o fogo está muito bom, e se você estiver trabalhando numa churrasqueira alta, a nossa mão começa a queimar. Quantas vezes eu saí queimado depois do churrasco? Porque você precisa de muita caloria para sair o melhor churrasco. Você imagina uma fornalha para queimar a pessoa viva, a ponto que alguém chega perto e cai. Então, não há nenhuma possibilidade humana desses homens saírem ilesos desse juízo. Só que do verso 24 adiante, a gente tem algo inacreditável aos olhos humanos, mas extraordinário, surpreendente para aqueles que creem. E não só para quem crê hoje, mas ficou visível a todos aqueles homens que estavam ali adorando a imagem, inclusive ao rei Nabucodonosor. Verso 24. Logo em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que a gente amarrou e jogou no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei,
Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Um livramento miraculoso de Deus. Da mesma forma que o texto enfatiza que humanamente era impossível eles saírem vivos, com roupa, amarrado pelos homens mais fortes, agora o texto está dizendo: olha, nem com cheiro de fumaça eles ficaram. Nem com cheiro de fumaça eles ficaram. Um livramento tremendo, sobrenatural. Nem a roupa queimou. Incrível, glorioso, tremendo. A ponto que o rei arrogante que tinha dito: quero ver qual é o Deus de vocês que vai livrar vocês da minha mão. Agora, não, vem cá, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, por favor, vem para fora, vamos tomar um café, porque esse Deus de vocês é bom demais. O coração do rei foi mudado imediatamente. Tamanha a grandeza e a glória do nosso Deus revelada naquele livramento. O rei muda de postura, e a gente vai para o verso 28 até o verso 30, para a finalização da história. Nabucodonosor disse: detalhe, todo mundo que tinha ido adorar a imagem, acabou a adoração da imagem. Todo mundo queria ver. Não é possível que isso aconteceu. O texto bíblico diz que todo mundo veio. A gente quer encostar, a gente quer sentir cheiro. Meu Deus, não é possível, tem alguma mágica, tem alguma coisa, é enganação. E todo mundo veio ver o milagre, tocar naqueles homens. E aí Nabucodonosor então diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. O rei exalta a Deus, glorifica o nome do Senhor e prospera aqueles homens. A história começa com inimigos invejosos querendo tirá-los da posição administrativa, e a história termina com eles sendo promovidos dentro da administração pública da Babilônia, da principal província do império. O rei termina glorificando a Deus, os seus servos prosperando. E eu fiquei pensando, o que será que aqueles homens estavam pensando quando foram jogados dentro da fornalha ardente? E o texto bíblico diz que havia um anjo da parte de Deus junto com eles. E não somente eles viram, na verdade o texto bíblico nem diz que eles viram. Quem viu foi o rei Nabucodonosor. Tem um anjo de Deus, e ele por não ser um servo de Deus, não conhecer a teologia bíblica, ele diz: tem um com aparência de filho dos deuses, é o que ele quer dizer, tem um ser sobrenatural ali, e depois lá na frente o texto bíblico diz que é um anjo da parte de Deus, algo incrível e sobrenatural. E a gente vê Jesus, por exemplo, quando está na fornalha da aflição, sendo pregado na cruz, cantando o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Isso era uma música que os judeus cantavam justamente em momentos de aflição.
em momentos de dor. O judeu, ele tinha um inário teológico, santo, sagrado, que são os salmos do Antigo Testamento, muito conhecido por todos os judeus, e em momentos da vida eles cantavam, por exemplo, quando eles tinham que peregrinar e subir as montanhas para chegar lá no alto do Monte Moriá e adorar a Deus em Jerusalém, eles cantavam: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quando eles estavam cuidando das suas ovelhas, eles cantavam: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em momentos de enfermidade eles cantavam que o Senhor é quem livra da praga e da mortandade do meio-dia, do Salmo 91. E eu fico pensando, talvez o que eles estavam cantando ali eu não posso afirmar, mas tem um salmo, uma música muito importante, que é o Salmo 34, que relata sobre esse livramento da parte do Senhor, e talvez é o salmo que eles estavam cantando enquanto foram jogados ali. Se não era esse, foi o que aconteceu efetivamente. Salmo 34, verso 1 diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. Quer dizer, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na glória ou no desastre. O seu louvor estará sempre nos meus lábios, diante da provação ou não. A minha alma se gloriará no Senhor, e eu ficarei corajoso diante de reis, de impérios malignos. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E aquele anjo, da parte de Deus, está passeando na fornalha, dando livramento e guardando os servos do Senhor. E voltando para Daniel capítulo 3, eu quero destacar alguns versículos que são chaves aqui para a gente partir para a aplicação. O verso 15, nós temos na sua parte B, um rei arrogante desafiando o verdadeiro Deus. Verso 15 final: e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Verso 17, eles respondem com ousadia: se o nosso Deus a quem servirmos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E no verso 18 eles declaram: e mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Lá no verso 26, nós temos outro verso importante. Rei chamando aqueles homens: venham para fora, servos do Deus Altíssimo, com o coração já transformado por causa da experiência. E o texto final que eu quero destacar, o verso 28, o rei arrogante, agora totalmente prostrado diante de Deus, diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. A grande verdade espiritual dessa história para nós é a seguinte: Deus deseja que, em meio às tribulações, seu povo saiba que Ele é poderoso para nos livrar, e espera nossa total fidelidade a fim de glorificarmos o seu nome. Essa história foi registrada para a gente aprender essa lição, que no meio das fornalhas da vida, nunca se esqueça que o nosso Deus é poderoso para nos livrar no meio da fornalha. E, ao mesmo tempo, Ele espera total fidelidade da nossa parte. O problema não é justificativa para a nossa infidelidade, porque o que Deus quer é que nós sejamos instrumentos para a glória do seu nome. E a primeira aplicação que emana dessa grande verdade, meus irmãos, é que muitas vezes, diante da aflição da vida, das fornalhas que somos colocados, e é assim que nos sentimos muitas vezes, em situações que estão nos destruindo, estão nos queimando, estão acabando conosco, em situações de grande medo, como talvez alguém poderia ficar diante daquela ameaça, situações que ameaçam a nossa vida, e se não a vida física, mas a nossa vida emocional, espiritual, em momentos de fornalha, de desafios, de tristeza, muitos ficam se perguntando: até quando, Senhor? Muitos ficam desesperados: Senhor, Tu te esqueceste de mim, Senhor, Tu dá para A, dá para B, dá para C, e eu, Senhor?
E muitos estão em crise com Deus. Meus irmãos, diante dessa história viva, verdadeira que acabamos de ler, nós precisamos viver pela fé de que o nosso Deus é poderoso para nos livrar, se Ele quiser, de qualquer mal. Ter essa convicção, essa certeza, essa fé, não que Deus fará tudo como a gente quer, mas que Ele é poderoso para fazer, faz com que a gente tenha paz e tranquilidade. Se você crê que Deus pode te livrar dessa situação, que Deus pode fazer um milagre, isso vai fazer com que você tenha tranquilidade para passar por isso. Eu fico imaginando aqueles homens pensando, será que Deus vai nos livrar ou não vai nos livrar? Certamente isso passou na cabeça deles. Só que eles estão sendo amarrados e pensando, gente, será que o anjo não vai vir para livrar a gente? Senhor, será que não vai acontecer como o Senhor fez lá com Moisés? Será que o Senhor não vai abrir agora aqui a terra? Será que algo não vai acontecer? Só que eles estão em paz, não por causa da expectativa do que aconteceria ou não, eles estão em paz porque eles têm a certeza que se Deus quiser, Deus faz. Então eles estão descansando no tamanho do poder do Deus deles, que é o nosso Deus. Então, diante de qualquer fornalha, diante de qualquer dificuldade, de qualquer aflição que você possa estar enfrentando, meu irmão, mais do que ficar questionando ao Senhor, mais do que ficar ansioso pelo que vai acontecer, descanse em Deus. Porque muitas vezes o socorro do Senhor vem aos 49 do segundo tempo. Eles foram jogados na fornalha e deu o último glória. Imagina, já viu aquela brincadeirinha de jogar na piscina, brincadeirinha do mal que não pode acontecer? Fizeram com o pastor Rafael, coitado dele lá no retiro, só pode fazer com o pastor, com outro membro da igreja não pode não, e só com o pastor de jovens também. Então, já viu quando eles vão jogar, imagina ali, antes de jogar na fornalha, antes dos caras baterem lá, os caras com calor aqui já caíram mortos. Os caras caem rolando lá na fornalha e dá uma olhada, os soldados estão mortos lá de fora. E já começa a dar aquele glória final, glória a Elohim, glória a Yahvé, vamos morrer. Nós não estamos morrendo. Eles nem estavam esperando mais, eles já estavam esperando abrir os olhinhos e conhecer o Deus verdadeiro na eternidade. Mas o livramento veio. E essa esperança viva, meus irmãos, de que Deus pode intervir, até mesmo quando a gente acha que Ele não vai mais fazer nada, é uma esperança viva que alimenta a nossa alma. Então, viva por essa fé. Não por esse otimismo que Deus vai fazer tudo do jeito que você quer, mas a certeza que o nosso Deus é poderoso, poderoso, para nos livrar quando Ele desejar. Segunda aplicação aqui, meus irmãos, é que a nós cabe sermos fiéis. Deus requer de nós fidelidade. Domingo passado à noite nós pregamos sobre os 4 tipos de coração, ou 4 tipos de reação de corações ao Evangelho de Cristo. E Jesus, contando essa parábola, ele diz que tem um grupo de pessoas que começam a entrar no reino de Deus, começam a acreditar em Deus, mas diante das tribulações e provações da vida, o que acontece? É como aquela semente que caiu sobre a pedra, que não tem profundidade. Eles abandonam Jesus e a caminhada com Deus, por causa das dificuldades, por causa das aflições que viriam sobre todo cristão, por causa dos problemas que nós enfrentaremos, como já foi previsto. E esse é o grande ponto. Como está o seu coração e quem é você? Você é a pessoa que vai abandonar Jesus na provação? Você é a pessoa que vai blasfemar o nome do Senhor diante da sua dor? Você é aquele coração que não tem profundidade, que quando vir um problema vai abandonar o reino de Deus? Ou você é alguém que, como aqueles 3 homens, e como Deus deseja, vai glorificar a Deus, custe o que custar? Deus requer de nós fidelidade. Agora, meus irmãos, geralmente, porque somos maus, nós preferimos os ídolos à fidelidade. Ali, eles estão diante de um momento muito importante. Eles podem cometer idolatria contra Deus e acabaria a possibilidade de sofrimento, ou eles podem ser fiéis e correr o risco de morrer. Geralmente o que acontece conosco é que em meio ao sofrimento nós recorremos à idolatria.
E muito dificilmente alguém aqui vai recorrer a uma imagem de escultura e se dobrar dela, mas aos ídolos da nossa carne, à gula, ao sexo, aos prazeres, o trabalho, válvulas de escape que acabam se tornando ídolos em meio ao sofrimento. E no lugar de sublimar nossa dor, o sofrimento e fazer nossa catarse na presença gloriosa de Deus, nós estamos buscando ídolos. Nós estamos tentando compensar a nossa dor e sofrimento em outras questões que não é o Senhor. E aí nós nos tornamos idólatras, porque a idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem. A idolatria é você colocar algo na frente do Senhor. E se diante da sua dor e sofrimento, no lugar de você buscar a presença de Deus, você quer extravasar no pecado, isso é idolatria. E nós temos que fugir disso. A idolatria para eles seria o fim da tribulação. E muitos hoje querem esses atalhos diante da provação que estão vivendo. Lá em Lucas 18, verso 8, Jesus faz uma pergunta. Quando o Filho do Homem vier, depois de nos ensinar sobre perseverar em oração, será que ele vai encontrar fé na terra? Ou seja, ele aponta para o fato de que Deus é bom, Deus é poderoso para nos livrar, mas geralmente as pessoas não perseveram em oração, elas abandonam a fidelidade e a fé, e elas começam a buscar subterfúgios, prazeres outros, para compensar a sua dor e o seu sofrimento. E nos dias de hoje, meus irmãos, muitos, inclusive, diante das mazelas sociais que nós vivemos, diante de um tempo tão difícil como nós vivemos hoje, em questões econômicas, em questões sociais, em questões morais, diante dessa crise e sofrimento na sociedade, muitos estão cometendo idolatria política. A imagem de ouro representava a adoração ao sistema babilônico e ao sistema de Nabucodonosor. Hoje, muitos estão fazendo imagem de ouro, de partidos, de homens, de mulheres, achando que a esperança do povo brasileiro está em homens e partidos. Diante do sofrimento que a gente vive, meus irmãos, muito cuidado, porque claro que o nosso voto faz a diferença, claro que determinados governantes são melhores que outros, mas nenhum deles tem esperança verdadeira como há em Cristo Jesus. E o que nós precisamos, mais do que prosperidade econômica, mais do que seguridade na nossa vida na terra, mais do que isso, é esse coração cheio de paz, cheio de esperança, que seja em qualquer aflição ou tribulação, você está pleno na presença de Deus. Não seja enganado por ídolos. Cuidado. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando nós brigamos demais e lutamos por coisas demais, muitas vezes nós estamos revelando onde está o nosso coração, em alguma imagem de ouro, com a cara de outra pessoa, que não é de Nabucodonosor e tampouco a do Senhor Jesus Cristo. Uma outra lição importante é que quando eu olho para aqueles pequeninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles jovens, como o Cadu, fez aniversário esses dias, nós estamos orando para o Senhor abençoar o Cadu, que Deus é bom, não perca a esperança, meu irmão. Esse jovem bonito aqui, como Sadraque, como Mesaque, como Abednego, cheio de fidelidade ao Senhor. A história começa com aqueles homens, por causa de xenofobia, por causa de questões várias, inveja, aqueles babilônicos, os caldeus, caldeu e babilônico é a mesma coisa, são sinônimos, como gregos e helênicos, são palavras afins. Então, aqueles homens, eles estão ali por motivos que nós não entendemos bem, perseguindo aqueles servos de Deus. E a história termina com Deus transformando aquela situação, eles terminando não demovidos dos seus cargos, mas promovidos. Isso nos ensina algo precioso, que Deus transformou o mal que queriam fazer a seus servos em bem. Então, muitas vezes a gente está vivendo situações assim, que as pessoas ao nosso redor nos querem mal, que as pessoas ao nosso redor estão nos acusando.
Isso é tão comum no ambiente de trabalho, isso é tão comum no ambiente acadêmico, no ambiente de disputa, de porfia, de competição excessiva, e muitas vezes a gente está sendo caluniado, muitas vezes a gente está sendo acusado, muitas vezes você está sendo, até por causa da sua fé declarada, ou por causa da sua postura íntegra, está sendo combatido ali dentro, está se sentindo injustiçado, como aqueles 3 jovens. E veja bem, eles não querem abrir um processo de administração pública, eles não querem se defender, e eles dizem, a gente não quer nem discutir sobre isso. Muitas vezes o que nós precisamos, no lugar de arrumar uma confusão, no lugar de querer os nossos direitos, no lugar de querer mostrar que você é justo e quem está errado são os seus colegas que estão te incriminando, e geralmente eles estão errados mesmo, mais do que isso, o que nós precisamos é ter essa certeza, que nós precisamos fazer o que precisamos fazer, que nós precisamos viver para a glória de Deus, que nós precisamos ser íntegros na presença de Deus, e o Senhor é poderoso para transformar o mal que querem contra você em bem. Isso é uma lição importante que a gente pode trazer para a nossa vida também. Nos lembrando de Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nosso papel é amar a Deus, ou nas palavras de Daniel 3, ser fiel ao Senhor. Agora saiba disso, a exaltação daqueles jovens, o livramento daqueles jovens, não é porque aqueles 3 jovens eram as 3 meninas dos 3 olhos de Deus, não tem nada a ver com o amor de Deus para o Sadraque, Mesaque e Abednego. É claro que Deus os amava, é claro que isso também tem implicações, mas o ponto aqui é o amor de Deus ao seu próprio nome. É Deus buscando a glória do seu próprio nome. Quando Ele exalta os seus servos fiéis, Ele exalta o seu próprio nome. E o seu nome sendo exaltado, os homens da Babilônia não vão dizer, nossa, Sadraque, Mesaque e Abednego são X-Men, são mutantes. Não, eles vão dizer, existe um Deus verdadeiro, que é o Deus desses 3 jovens. E essas pessoas podem ir agora adorar o Deus verdadeiro e encontrar esperança e salvação. Deus exalta seus servos, Deus tem te colocado em posições incríveis, e Deus pode te exaltar muito mais do que você pensa ou imagina, não para a sua glória e para a sua honra, não só para a sua satisfação, mas para a honra e glória do nome de Jesus. O texto começa dizendo que pessoas, representantes de todos os povos, línguas e nações daquele período foram chamadas para idolatrar o Império Babilônico e o seu governador. 1000 anos se passaram e hoje a exaltação do nome de Deus convida todos os povos, línguas e nações a adorar o Deus verdadeiro. Veja quão profano é a atitude de Nabucodonosor. Querer que pessoas de todos os povos, línguas e nações adorem imagem feita por mãos de homens, adorem obra da criação e não adorem o Criador, verdadeiramente digno de toda a honra e de toda a glória. E para finalizar e concluir, meus irmãos, eu quero mostrar algo interessante para os irmãos. Abra comigo, por favor, Camila, Deuteronômio capítulo 4, verso 20. O texto bíblico diz assim: mas quanto a vocês, Deuteronômio 4, 20, mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como se vê hoje. Êxodo 14, 19. Diz o seguinte: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. O texto bíblico diz que os 400 anos que o povo passou no Egito foi um período de muita dor e provação, comparado a uma fornalha feita e cercada por ferros. A aflição do povo nos 4 séculos no Egito é comparado a um povo que foi jogado numa grande fornalha e estava sendo queimado durante 400 anos em dor e sofrimento na mão dos egípcios. E depois o texto bíblico diz que Deus envia um anjo à frente deles para livrá-los. Depois tem outro texto interessante, Isaías 48, verso 10.
Deus dizendo ao povo de Israel, ao povo de Judá, aos judeus, antes deles irem para a Babilônia, eis que refinei você, mas não como a prata, eu provarei na fornalha da aflição. Deus está dizendo, assim como o Egito foi uma fornalha de ferro, da qual vocês não fugiram durante 400 anos, eu vou enviar vocês para a Babilônia, e lá vocês serão provados e purificados em fogo ardente como uma fornalha. E é muito interessante que o mesmo profeta Isaías, no verso 43, ele diz o seguinte, verso 2, 43, verso 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Ele está dizendo, vocês foram lançados na fornalha do Egito, e eu enviei o meu anjo para livrar vocês. Eu enviarei, e de fato ele enviou o seu povo para a fornalha da Babilônia, e ele está prometendo que as chamas não iriam consumi-los, e de fato, eles retornaram depois de 70 anos para Judá. Os 3 jovens de Deus estão queimando numa fornalha literal, e Deus envia o seu anjo para livrar. E todos nós, meus irmãos, estávamos ameaçados por uma fornalha eterna, lago de fogo e de enxofre, por causa da nossa idolatria e por causa dos nossos pecados. E agora não um anjo, mas o próprio Deus veio em carne, encarnou na pessoa de Jesus Cristo, morreu e ressuscitou ao 3º dia para nos livrar da fornalha eterna. Meus irmãos, Deus é poderoso para nos livrar. Deus deseja que sejamos fiel, e em tudo isso, no livramento ou no nosso sofrimento com fidelidade, Deus vai ser glorificado na sua vida, porque Ele te chamou para você refletir a glória dEle, e nós podemos nos regozijar e nos alegrar sempre, sabendo que ainda que as fornalhas da aflição desse tempo nos derrubem, ainda que as aflições desse tempo nos derrotem, ainda que a enfermidade possa nos tomar, da fornalha eterna o Senhor Jesus já nos livrou, e tendo esperança eterna, nós podemos viver uma vida de exultação ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, na boca de Nabucodonosor, o Deus Altíssimo, e nós sabemos que o nome dele é Jesus. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida, que Deus te guarde na fornalha, que a presença dele seja perceptível para você, e que você seja fiel, se necessário, até a morte. E se alguém está aqui e não tem certeza que está livre da fornalha do inferno, se você não sabe onde você vai passar o resto da sua eternidade depois que você morrer, Jesus morreu no seu lugar, e é isso que nós vamos celebrar semana que vem na Páscoa, para que Deus pudesse perdoar você, para que você não pereça eternamente, mas tenha vida eterna, e tenha uma vida aqui na terra abundante. Se você ainda não tem essa certeza que Jesus morreu no seu lugar, entregue a sua vida para Cristo hoje, e diga para Ele, Senhor, se o Senhor morreu e ressuscitou por mim, eu quero ser perdoado dos meus pecados, eu não quero passar a minha eternidade numa fornalha, eu quero viver para Ti, eu preciso do Teu perdão, eu preciso do Teu amor e da Tua graça. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos. Ó Deus, alguns irmãos estão aqui, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, no meio de uma fornalha ardente, Senhor, sofrendo de tal forma que às vezes não vale a pena nem tocar no assunto, não querem nem falar, não querem nem se lembrar, porque a dor é profunda demais. Que eles possam ter a certeza que o Senhor não enviará um anjo, mas o Senhor mesmo, na pessoa do Teu Espírito Santo, já está presente em suas vidas, Senhor. E que na Tua presença eles encontrem consolo, paz, esperança. Deus, e aqueles que estão sendo provados,
que eles não abandonem a sua posição de fidelidade ao Senhor. Fortaleça-nos, ó Pai, nos dá graça, ó Deus, nos ajuda, Senhor Jesus, para que possamos igualmente glorificar o nome do Senhor. E que ninguém que ouviu essa mensagem nessa manhã saia daqui em dúvida de onde passará a sua eternidade, mas estejamos todos convictos que há perdão e graça em Ti, Senhor, e livramento da fornalha eterna. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu Espírito. Abençoa o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.